Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho a essa casa, que nos dá tantas oportunidades de aprendizado e também de trabalho no bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é alimento para a alma em todas as épocas, em todas as fases da nossa vida. E lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 15, nós encontramos a seguinte afirmativa de Jesus: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E se nós analisarmos essa afirmativa de forma desatenta ou de forma descuidada, ela pode nos parecer óbvia e repetitiva. Quem tem ouvidos de ouvir, ouvido não é para ouvir? Ouça. Então ainda ele está reafirmando o que disse anteriormente. Mas nós não podemos esquecer que a mensagem de Jesus é profunda, genuína, que Jesus em toda a sua fala, em todo o seu discurso, em todas as suas ações, ele nos traz o quê? Preciosas verdades. Essa afirmativa, eles chamam os estudiosos de adágio. O que é o adágio? É um dito popular com um teor moral. E aí, então, cabe a nós, seguidores de Jesus, seguidores do seu Evangelho, o quê? Interpretarmos a mensagem de Jesus. Só que para nós interpretarmos a mensagem de Jesus, precisamos fazer o quê? Precisamos identificar e extrair os diamantes da sabedoria divina que estão contidos nela. E para a gente conseguir fazer isso, o que nós precisamos? Tomar alguns cuidados para evitar aquela interpretação literal. O que é interpretação literal? Aquela ao pé da letra. Porque quando nós interpretamos ao pé da letra, nós corremos o risco de cometer equívocos e entendermos de forma errada a mensagem do mestre ou de uma forma limitada. E para isso, o que nós precisamos fazer? Primeiro, precisamos nos situar à época em que a mensagem foi proferida. Jesus trouxe o seu evangelho há mais de 2000 anos. Então, naquela época, precisamos entender o contexto histórico, o contexto cultural. Precisamos identificar os simbolismos que estão na mensagem de Jesus. O que é simbolismo? Simbolismo é um elemento que nos remete a algo que não está nesse plano, a algo que está em um plano superior. Então, o simbolismo faz com que nós elevemos o nosso pensamento ao mais alto, a algo sublime. É uma ponte vertical para o nosso pensamento. Precisamos entender também que Jesus disse a sua mensagem em uma língua, ela foi escrita em outra e depois foi traduzida para diversas outras línguas. Então, o que acontece? Em cada tradução, nós temos algumas dificuldades, porque nem toda palavra que existe numa língua existe na outra, ou às vezes o significado de uma palavra em uma língua tem um significado, às vezes, um pouco diferente em outra língua. Então, todos esses cuidados que nós tomamos é no sentido de chegar ao verdadeiro sentido da mensagem de Jesus. E nós precisamos lembrar o seguinte: dentre as muitas denominações que nós atribuímos a Jesus como o médico dos médicos, o nosso maior psicólogo, advogado das criaturas, pastor das almas humanas,
a função primeira de Jesus na terra foi a de educador. E como educador, Jesus tinha uma didática própria. E assim, o discurso de Jesus, podemos dizer que ele é dividido em 3 tipos. Então, nós podemos dizer que Jesus utilizava-se do discurso direto. O que é isso? Ele proferia uma mensagem de forma retilínea. Então, vamos imaginar aqui ele o emissor, aqui a mensagem, aqui o receptor, sem rodeios. Um exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Todos nós conseguimos compreender essa mensagem, mas mesmo essa mensagem dita de forma direta, ela ainda necessita de interpretações, porque nós podemos pensar, são todos os aflitos que serão consolados? E aqueles aflitos que buscam a aflição, que eles mesmos são os causadores do seu sofrimento. Eles só terão consolo se mudarem a sua postura. Jesus ainda tem um outro discurso, o discurso parabólico. E no discurso parabólico, o que Jesus faz? Jesus também vai transmitir uma mensagem, só que Jesus vai utilizar-se de uma comparação, de uma alusão, utilizando elementos que faziam parte do cotidiano da sua época e inserindo nessas histórias, nesses elementos do cotidiano, uma mensagem, o quê? De teor moral, um ensinamento divino. Então, ele dizia também por parábolas, que podemos dizer que são algumas histórias que ele contava simplificadamente, mas que tinham e traziam um grande ensinamento. E aí, Jesus também tem um terceiro discurso nessa função de educador. E esse discurso é o discurso do exemplo. Nesse discurso aqui, Jesus, ele praticava todo o amor que ele ensinava e pregava. No discurso do exemplo, Jesus agia, Jesus acalmava corações, Jesus curava, Jesus arrebatava os corações ao bem. E é esse terceiro discurso que vai validar esses outros 2. Por quê? Porque se ele não agisse conforme a sua fala, tudo teria caído por terra. E é o discurso de exemplo que mais impressionou todos aqueles que o seguiam. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Nós não vamos falar da interpretação do ouvidos de ouvir, mas nós estamos falando isso a respeito de Jesus para podermos compreender a grandeza e a magnitude de Jesus. E entender, então, que de um ser tão magnânimo, iluminado como esse, toda palavra, toda frase, toda oração tem um significado muito mais profundo do que nós imaginamos. Então, vamos lá, vamos começar. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Geralmente, ele dizia esse adágio, como eu disse, né, que é como essa afirmativa é conhecida, depois de algum ensinamento que ele havia proferido. E não aparece somente no Evangelho de Mateus nesse capítulo, aparece em outras partes do Evangelho também. E qual que era a intenção de Jesus? Reforçando aquilo que ele tinha dito. Então, primeiro era chamar a atenção das pessoas para o ensinamento que ele acabara de proferir, dizendo assim, olha, isso é importante.
E também Jesus, ao mesmo tempo, estava dando ênfase àquilo que ele tinha proferido. Só que vamos pensar o seguinte: se todas aquelas pessoas que o ouviam, e nós também podemos fazer uma comparação conosco, se nós e aquelas pessoas da época, se nós prestássemos atenção, se nós ouvíssemos com bastante entusiasmo, com o propósito de seguir aqueles ensinamentos, ele precisaria falar isso? Ele falava por quê? Porque ele já sabia que o público era desatento. Então, ao mesmo tempo, Jesus está nos convidando a quê? Ele está nos convidando, quando ele diz, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, a refletirmos sobre a qualidade do nosso ouvir. Como estamos ouvindo? E aí, não estou me referindo ao ouvido da carne, ao ouvido da nossa alma. Como estamos ouvindo? Então, agora, nós vamos passar o nosso ouvir por um teste de qualidade. E como não vai ser o ouvido da carne, não vai ser audiometria, porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir direito, né? E o nosso ouvido sempre vai, né, de mal a pior. Mas nós vamos passar o nosso ouvido por um teste de qualidade respondendo a 3 indagações. E cada um vai responder para si mesmo. Ninguém precisa levantar, eu não vou apontar o dedo e pedir para alguém responder. Então, o que nós ouvimos? Como ouvimos e quem ouvimos? Emmanuel, na lição intitulada Ouvidos, lá no livro Palavras da Vida Eterna, nos diz o seguinte, que atualmente nós encontramos ouvidos superficiais por toda parte. Aí ele começa dizendo assim, ouvidos que apenas registram sons. É aquele famoso entra por um ouvido e sai por outro. Ouvidos de complicar, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de pessimismo, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos que se dedicam a notícias escandalosas, ouvidos que se prendem a boatos perturbadores. Já está bom, né? E aí, nós nos perguntamos, esse tipo de ouvir é um ouvir produtivo ou improdutivo? Qual o tipo de mensagem que nós damos atenção? Fofoca, boato, ouvidos de complicar, de pessimismo, é o que desperdiçar a nossa capacidade, o nosso sentido, porque o ouvir é um sentido que nos permite perceber o mundo externo, permite desperdiçar o nosso sentido da audição. Mas aí muitas pessoas podem dizer assim, ai, Michele, mas então o que eu vou fazer? Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. E qual é o tipo de mensagem que é veiculada a maior parte do tempo? Esse tipo, a mensagem negativa. Tanto em redes sociais, nos canais de informação, quanto em livros, quanto nas conversas que nós temos no dia a dia. É difícil encontrarmos uma conversa produtiva e edificante. Então, nós estamos perdidos, porque todo mundo está desperdiçando o seu potencial auditivo. Será que isso é verdade? E aí eu respondo para vocês, depende. Depende do quê? Depende da maneira como nós nos portamos diante dessa mensagem. Depende se nós buscamos e nos alimentamos e nos comprazemos com esse tipo de mensagem ou não. E aí, para responder esse depende, vamos então para esse segundo tópico aqui.
como nos portamos às mensagens que ouvimos. E o Emmanuel também vai nos dizer que nós encontramos mensagens de grandes orientadores da humanidade, mas também mensagens do todo tipo. E que cada palavra, seja ela escrita ou falada, traz o impacto da ação. Mas a reação reside em nós agravando a situação ou resolvendo um problema. Por isso, ele nos diz, segundo ouvimos, quer dizer, segundo a maneira como ouvimos e interpretamos, cada palavra trará bálsamo ou veneno, paz ou treva, luz ou escuridão. E aí, então, nós voltamos aqui à mensagem produtiva com um exemplo. Vamos imaginar que nós estamos no nosso ambiente de trabalho. E quando nós passamos por um grupo de pessoas, percebemos que elas estão falando mal de outra. Isso acontece ou não? Imagina, né? Ah lá, você me compreendeu. E aí, nós queremos o quê? Passar sem sermos vistas. Mas acontece isso? Fulano, vem aqui, vem conversar com a gente. E aí nós nos aproximamos e a conversa vai, né? E aí é o mal do um, é o mal do chefe, é a roupa do outro, é o tipo do trabalho desse, é falar da vida do outro. Faz parte, nós estamos inseridos num mundo que realmente esse tipo de conversação. Só que aí, como que nós vamos nos portar? Primeiro, nós podemos adotar a postura do silêncio e pedirmos licença e falar, olha, vocês me dão licença porque eu estou com muito serviço na minha mesa me esperando. Ou então, nós podemos o quê? Cortar o assunto. Olha, eu respeito a opinião de cada um de vocês, mas eu não acho justo nós ficarmos falando do fulano, da fulana, sem ele estar aqui para se defender. Então, o que aconteceu nessa situação? A mensagem era o quê? Improdutiva. Era uma mensagem fútil. Mas a nossa postura diante daquela situação, o nosso ouvir foi o quê? Produtivo. Por quê? Porque nós não alimentamos, nós não incentivamos aquela postura. Vocês conseguiram compreender que é a nossa maneira de agir perante as situações que vai determinar se o nosso ouvir é produtivo ou não? Da mesma forma, nós podemos pensar o seguinte: estamos numa casa espírita, ouvimos mensagens edificantes, lemos livros, assistimos palestras, até pela internet, e nem sempre damos ouvido ou damos a atenção necessária para a mensagem que ouvimos. Então, estamos ouvindo uma mensagem produtiva, mas o nosso ouvir é o quê? Improdutivo. E aí, nesse como, para saber se o nosso ouvir vai ser produtivo ou não, vai depender, então, da maneira como nós interpretamos a mensagem. Porque, muitas vezes, nós interpretamos tudo para o lado pessoal. Alguém vai nos fazer uma recomendação, nós já estamos achando que a pessoa está fazendo uma crítica. Às vezes é um conselho e nós já levamos tudo para o outro lado. Isso acontece? Quase não, né? Sim, principalmente quando nós estamos na posição de pais, na posição de superiores e hierárquicos, na posição de amigos. Nós precisamos, algumas vezes, falar coisas que não são fáceis nem de ser faladas e nem de ser ouvidas. E como é difícil a pessoa entender que a gente não quer o mal, nós estamos apenas aconselhando para o próprio bem. Depende também do
da importância que nós vamos dar para essa mensagem. Por exemplo, se alguém fala mal de nós, nós precisamos primeiro entender o quê? Quem falou, as circunstâncias, se realmente falou, porque às vezes as coisas chegam até nós distorcidas, mas dar a importância que aquela coisa que foi falada sobre nós merece. Porque às vezes o que nós fazemos? Nós potencializamos aquilo. Às vezes a pessoa só falou assim, a fulana mudou a cor do cabelo, não gostei. É uma coisa simples, e aí a gente já começa a dar uma importância muito grande para uma coisa que não tem tanta importância assim. E também depende do cuidado que nós despendemos com tudo aquilo que ouvimos, porque às vezes ouvimos uma coisa que nos magoa, às vezes a pessoa nem falou com a intenção de nos magoar, mas nós nos magoamos. Vamos dizer que alguém falou do nosso cabelo. Nós mudamos a cor do cabelo e as pessoas falaram que não gostaram. Nós nos magoamos, e aí o que nós fazemos? Nós começamos a cultivar aquela mensagem. E assim existem, e nós criamos as mágoas de estimação. Você sabe que é mágoas de estimação? Elas têm um lugarzinho assim, privilegiado no coração. Todo dia a gente vai lá, abre o nosso coração, dá uma lustradinha da mágoa, fica lembrando, a gente faz questão de guardar aquilo dentro de nós. E ai daquele que vai dizer assim, deixa isso para lá, a pessoa não quis te ofender, ela falou isso sem pensar, isso já aconteceu faz 20 anos, e aí nós falamos assim, mas como assim? Você está querendo que eu esqueça o que ela me fez? E cuidado, a gente cuida demais de uma mensagem que era para ser esquecida, e cuidamos de menos do Evangelho, cuidamos de menos dos bons conselhos, dos preciosos ensinamentos que recebemos. E a última pergunta do nosso teste de qualidade: quem ouvimos? Quem nós ouvimos? Será que nós ouvimos os apelos do mundo? Nós ouvimos os nossos sentimentos mais primitivos? Nós ouvimos aquela pessoa eloquente, mas muitas vezes mal intencionada? Será que nós ouvimos aquela mensagem improdutiva? Ou será que nós ouvimos o emissário celeste, Jesus? Será que nós ouvimos os nossos sentimentos mais puros? Será que nós ouvimos as vozes do Evangelho? Será que nós ouvimos a voz da nossa consciência? Porque a nossa consciência conversa conosco o tempo todo, mas nós tentamos calar essa voz tão importante. Será que nós conseguimos ouvir o pedido de apelo e de socorro de um irmão que está ao nosso lado? Nós temos paciência para ouvir as pessoas? Sim ou não? Depende, né? Às vezes, na grande maioria das vezes, nós queremos falar. Queremos falar das nossas conquistas, queremos falar dos nossos problemas, queremos falar da nossa família, mas quando alguém chega até nós, fulano, ciclano, você tem 5 minutos? Só se for bem rapidinho, viu? Porque eu já tenho alguma coisa marcada ali. E aí a pessoa fala, né? E a gente, quando não fica olhando no relógio, ou nós não nos manifestamos, ou às vezes nós fazemos o seguinte: era isso que você queria falar? Mas é o seguinte, você não sabe o problema que eu passo, porque o teu problema perto do meu, e aí nós começamos a falar. E aí começa uma disputa para ver quem tem o maior problema, não é verdade? Ou então, o que nós fazemos? Nós também ouvimos, e depois que a pessoa acaba de falar, nós dizemos assim: mas
tudo isso acontece porque é culpa sua. É você que não sabe se portar diante da situação, porque você é isso, você é aquilo outro. Pronto. Aí nós já nos sentimos assim, né? Nós nos aproximamos de alguém para desabafar e aí essa pessoa acaba conosco. E já pensou? O esforço que a pessoa teve para contar alguma coisa difícil da sua vida para nós? Muitas vezes também isso acontece por quê? Porque nós não temos a capacidade de compreender que o outro, que aquela pessoa que nos procura, seja um familiar, seja um amigo, seja uma pessoa até que nós não temos tanta amizade ou intimidade, é uma pessoa como nós, que tem também as suas limitações, as suas deficiências, as suas dificuldades, tem também a necessidade de falar das suas conquistas. Às vezes também não temos nem paciência, nem o interesse de ouvir sobre algo bom que as pessoas vêm nos contar. E como é bom nós podermos compartilhar as coisas boas com alguém. Então, nos falta o quê? A compreensão. Falta-nos enxergar o outro e não enxergarmos apenas nós mesmos. O que nós ouvimos, como ouvimos, quem ouvimos, diz muito a respeito de quem nós somos. Diz muito a respeito de qual é o nosso estágio evolutivo. E por isso nós precisamos compreender que, para sabermos ouvir, ouvir com proveito depende do quê? Depende da nossa escolha. Da nossa escolha em agir de maneira produtiva, agir de acordo com tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. O nosso ouvir vai ser produtivo a partir do momento que nós despertarmos da ilusão que esse mundo nos oferece, achando que sucesso e felicidade é somente o progresso material, a felicidade no amor, o sucesso profissional. Isso faz parte do mundo, mas não é a nossa essência, não é o nosso objetivo principal. É a nossa conscientização de que aquele bem que nós queremos ver pairar livre e solto entre nós, só vai existir quando nós exterminarmos o mal que existe dentro de cada um de nós. E para isso, nós nos conscientizarmos que não existe progresso sem esforço, não existe iluminação sem domínio e disciplina dos sentimentos egoístas, num trabalho silencioso de cada um de nós para domarmos as nossas más inclinações. Nós utilizaremos o nosso ouvir de maneira produtiva quando, enfim, escolhermos, quando nos conscientizarmos, mas quando formos também tocados na nossa alma. E Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 222, vai explicar o que é o toque da alma. Ele diz que o toque da alma é quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam, quer dizer, se unem no santuário íntimo e nesse momento se faz a luz para a sublime compreensão da verdade. Nós, um primeiro passo já estamos dando. Nós estamos em busca do conhecimento. Conhecimento da doutrina, conhecimento das leis divinas, conhecimento das leis morais, conhecimento do Evangelho de Jesus. Só que o sentimento basta para que nós sejamos tocados na nossa alma?
É preciso o quê? Que nós façamos desse conhecimento, que é uma porta amiga, a união com a sinceridade e a boa vontade. Então é o seguinte, eu quero mudar. Não dá mais para eu continuar sendo quem eu sou. Eu estou sofrendo. As pessoas que estão à minha volta também sofrem. Não dá mais para eu continuar sendo essa velha criatura que comete sempre os mesmos erros. E a cada erro, um tropeço. A cada erro, uma queda. E em cada queda, uma ferida. Porque nós nos machucamos e machucamos os outros também. Então, é uma decisão. E quando nós decidimos com sinceridade, porque aí nós estamos buscando a nossa verdadeira melhoria, porque não é falar assim, eu vou me transformar, mas a gente finge que se transforma só para, dar uma de bonzinho. Não, é aquela transformação verdadeira. Eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura, eu quero seguir Jesus, eu quero que as pessoas, ao se aproximarem de mim, elas sintam algo diferente, elas sintam que eu tenho algo de bom para dar a elas. E é nesse momento que nós unimos também a boa vontade. Quer dizer, porque a vontade é uma força poderosa que ela transporta várias e várias barreiras. E aí, quando nós tomamos essa decisão, quando nós escolhemos mudar a nossa vida, o nosso hábito, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar todo o nosso ser. E aí não só o nosso ouvir, mas o nosso enxergar, o nosso agir, o nosso falar. Todas essas nossas atitudes passam a ser produtivas. E podemos dizer, então, como o foco da nossa palestra é o ouvir, podemos dizer o seguinte, que o nosso ouvir fica mais ou menos assim. Vamos imaginar aqui. Isso daqui é um filtro. Eu não desenho muito bem, já deu para perceber, né? E aqui são todas as informações que nós captamos todos os dias. E essas informações, eu digo que são informações brutas. Porque, às vezes, grandes ensinamentos podem estar em um acontecimento cotidiano. Eu lembro uma vez que eu estava em um centro, lá na Vila Toninho, e entrou um senhor embriagado. E o centro lá é bem pequeno, né? Tinha mais ou menos umas 30 pessoas. E ele sentou, e eu comecei a ficar meio com medo pelo estado dele, e ele sentou na mesma fileira que eu. E o palestrante falando, e ele falava também. E eu com medo, não sei por que eu tinha tanto medo. Acho que dele dar um escândalo, vir para o meu lado, eu não sei. Aí terminou a palestra, fomos para o passe. O que aconteceu? Ele foi na mesma turma do passe que eu e sentou a 2 cadeiras da minha. E aquilo eu não sabia se eu fechava o olho, se eu ficava com o olho aberto. E o dirigente da sala disse assim, vamos pensar em Jesus. Algo assim, elevemos o pensamento a Jesus, né? Eu não conseguia me concentrar. E aí, eu digo, amigo, me deu uma grande lição. Eu olhei para ele, ele estava de olho fechado, ele disse assim, Jesus, cuida de mim. E foi a prece mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. Então, uma informação bruta, um acontecimento no dia a dia pode nos trazer um grande ensinamento. E outro ensinamento, não vamos julgar aquele irmão, porque se ele foi buscar uma casa espírita naquele estado, é porque ele estava desesperado.
E aí, informações nos chegam por todos os sentidos, a todo instante. Nós temos que passar essa informação pelo filtro da razão. Mas só da razão? Não, do sentimento também. Por quê? Porque Emmanuel vai nos dizer, lá na questão 198 do livro O Consolador, que a razão é indispensável, só que ela é fria e implacável como os números, que só o sentimento cria e edifica. Então, nós já temos um conhecimento, nós já temos a sinceridade, nós já temos a boa vontade, aí nós vamos utilizar o nosso raciocínio e o nosso sentimento, e aí o que acontece? Essa informação que nós captamos, elas vão ser processadas e elas vão cair aonde, essas informações processadas? Elas vão cair aqui, ó, na gleba do nosso coração. E essa mensagem processada, ela vai ser a luz, o esclarecimento, aquilo que vai nos dar a direção no momento em que nós precisamos, mas também essa informação processada, ela pode ser o quê? O adubo, ela pode ser o insumo, ela pode ser a umidade que vai fazer com que as sementes divinas que estão aqui dentro de nós possam o quê? Germinar, crescer e frutificar. Vamos exemplificar isso daqui, só para nós entendermos e fixarmos. Imaginemos que alguém muito próximo a nós, do qual nós nutrimos grande amizade, grande carinho, num dia se aproxime e diga assim: fulano, você é isso, isso, aquilo outro, aquilo mais outro, e fala conosco agressivamente. E nós percebemos que aquilo não é o natural daquela pessoa. E ela fala agressivamente e se afasta e vai embora. O que acontece? Bom, nós recebemos essa informação bruta. Vamos passar pela nossa razão e pelo nosso sentimento, unido com a boa vontade de tirarmos alguma lição daquilo que aconteceu conosco. Isso, então, utilizando a razão, isso não é comum no fulano. Se ele falou isso, algo não deve estar muito bem. Agora, daquilo que ele falou a meu respeito, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro e aquilo mais outro, tem alguma coisa que ele pode ter razão? Porque, às vezes, somente uma pessoa que está, às vezes, um pouco nervosa, ou às vezes até aquela pessoa que nem gosta muito de nós, tenha coragem de falar aquilo que nós precisamos ouvir. Porque os nossos amigos, aquelas pessoas que nos amam, às vezes não têm coragem. Então, nós precisamos estar atentos. Eu posso aproveitar isso? De repente, ele está falando isso, ele tem razão. Eu me comporto de uma maneira que eu não estou percebendo. Aí passamos por esse filtro da razão, um raciocínio bem sincero. Não, eu não sou nada disso. Ele me interpretou equivocadamente. Aí, o que acontece? Se nós parássemos aqui na razão, falava assim, eu não sou nada disso, então ele vai ver. A próxima vez que eu encontrá-lo, eu vou devolver a ofensa. Mas por isso que Emmanuel fala que só o sentimento cria e edifica. Aí nós vimos que não somos nada daquilo, aí nós utilizamos o sentimento. O sentimento de compaixão. Coitado do fulano, para ele estar desequilibrado desse jeito, deve estar acontecendo alguma coisa. Eu vou fazer minhas preces por ele, porque não é possível, ele é uma pessoa boa, em outros momentos ele já me ajudou tanto. Sentimento de compaixão, sentimento de compreensão, sentimento de fraternidade. E aí, o que nós fazemos com tudo isso? Nós interpretamos de uma maneira o quê? Racional, sem levar para o lado pessoal, compreendendo, mas nós vamos dar a importância
necessária, não maximizando aquela ofensa. Tá certo que isso não é um processo fácil. Quando nós ouvimos uma crítica a nosso respeito ou uma palavra agressiva, é difícil e nós precisamos de um tempo para trabalhar tudo isso dentro de nós. Mas a importância, o tempo necessário para eu conseguir processar aquilo que eu ouvi. Depois que eu processei, vamos deletar, vamos procurar compreender. Ah, mas isso é difícil. É difícil, mas não é impossível. É tudo questão de treino, é tudo questão de esforço, é tudo questão de boa vontade. É tudo questão de darmos o primeiro passo em direção a isso, porque se nós só ficarmos, é difícil, é impossível, não consigo, aí nós não vamos conseguir mesmo. E quando nós fazemos isso, mas dá uma sensação tão boa. Por quê? Porque aí nós não entramos naquela sintonia de perturbação da pessoa. Nós conseguimos enxergar a situação e não nos contaminarmos. Por quê? Dependendo da importância que nós damos para uma mensagem, o que acontece? Essa mensagem, ela fica gravitando em torno de nós. E nós mobilizamos todo o nosso ser em torno dessa mensagem e ela vai nos despertar coisas boas ou coisas ruins. Porque nós ficamos ligados a elas. Então, o que precisamos fazer? Discernir. Nós precisamos utilizar todos esses conhecimentos que nós já temos em nosso favor e, nos beneficiando, nós também beneficiamos o próximo, nós beneficiamos o ambiente em que nós estamos inseridos. E aí, quando nós voltamos lá para o que Jesus nos disse, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ainda nos parece uma mensagem repetitiva e óbvia? Quantas sugestões Jesus nos dá com essa afirmativa? Ele quer nos dizer o seguinte: vocês que estão tendo a oportunidade de ouvir com a sua capacidade auditiva, mas a oportunidade de estar aqui me ouvindo, aproveitem, entendam, atendam. E o ouça, no hebraico, ele tinha o sentido de obedecer. Obedeça a esse ensinamento. Por quê? É algo importante, é algo necessário. Por isso, meus queridos, o que eu desejo a todos nós é que, mais do que ouvir Jesus, nós também possamos estabelecer um diálogo com Ele. Por quê? Ouvir os seus ensinamentos, ouvir com os ouvidos do Espírito, ouvir com o coração, faz com que nós assimilemos a mensagem. Só que Jesus também quer nos ouvir. Ele já sabe tudo o que se passa dentro de nós, mas quando nós falamos a Ele, quando nós nos reportamos a Ele, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando uma aproximação com o Mestre. E é esse o objetivo maior de cada um de nós, aproximarmos de Jesus, que é um emissário divino e que através dele nós também estamos automaticamente nos aproximando de Deus. Que nós possamos estabelecer um diálogo com Jesus, mais ou menos assim. Jesus, quando dizes ouvidos de ouvir, convida-nos a atenção para a mais preciosa lição. Jesus, quando dizes ouça, convida-nos a atender o conselho divino sem esmorecer. Jesus, quando dizes abre-te, intima-nos a descerrarmos o coração à bondade e a razão à compreensão da verdade. Jesus, quando dizes atentai, lembra-nos o valor da ponderação no roteiro íntimo da iluminação. Jesus, quando eu digo quero ouvir-te,
exclamo a ardente vontade em estreitar os laços da nossa amizade. Jesus, quando eu digo, escuta-me, peço-te ouvido amigo para as alegrias e tristezas que trago comigo. Jesus, quando eu digo, dai-me, desejo a luz para a compreensão das tuas palavras de esperança e libertação. Jesus, quando eu digo, cuida de mim, clamo por tua atenção, necessitado que sou do teu auxílio e da tua proteção. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.